Outra questão, doutor, a equação mais famosa de Einstein é a tal do E igual a mc ao quadrado, né? Energia igual a matéria vezes... Velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz ao quadrado. Isso, de algum modo, é incompatível com aquilo que a gente aprende sobre a criação de Deus na Bíblia ou tem a ver? Não. Todas as descobertas científicas, inclusive essa da equação de Einstein, é fascinante. É uma equação verificada ou ainda é uma teoria? Ela já está com mais de 99,999 comprovada. Ou seja, parece que é assim mesmo. Ou seja, é fascinante quando a gente percebe que quando pessoas com uma mente brilhante como a de Einstein conseguem ver algo na natureza e falar assim, a natureza funciona desse jeito. E realmente funciona daquele jeito. E o fascinante é poder colocar isso numa equação. E mostrar que, por exemplo, a energia que você tem numa folha de papel daria para manter uma locomotiva e com mais de 150 vagões rodando em volta do planeta Terra por quase um século. Então, é fascinante. A Bíblia não tem nenhum ponto de contato com isso? Diretamente não, mas quando você vê logo no início, você percebe que o texto de Gênesis diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, tempo, os céus, espaço, a terra, matéria. Então você tem espaço, tempo e matéria, que são os três fundamentais para a ciência poder trabalhar. O que Einstein nos ajudou é como trabalhar essa questão de matéria e energia em matéria. Ou seja, você pode transformar matéria em energia, que é o que o Sol faz o tempo todo, e energia em matéria, também dá para a gente fazer isso, tem sido feito em laboratório. Dá para fazer reverter energia em matéria? Também dá para brincar um pouquinho com isso. Tá bom. Agora, por falar em energia e matéria, uns 4 anos atrás, mais ou menos, na escola dominical, a gente estava estudando sobre a criação e tudo, e eu fui pesquisar alguns textos mais contemporâneos, e alguns cientistas estavam dizendo que, embora o nosso conhecimento a respeito do cosmos seja muito maior do que em todas as gerações antigas, a maior parte dele a gente não sabe o que é e não consegue explicar. Eles chamam isso de energia escura e de matéria escura. O que é isso? Essas são duas áreas atuais de pesquisa muito interessantes, e aí tem alguns questionamentos e tem alguns paradigmas também dentro desse contexto. O universo, segundo os naturalistas, tem 13,8 bilhões de anos. O problema é que em 13,8 bilhões de anos, depois, o universo não era para estar como ele está agora. Porque o universo tem uma aparência de coisas que funcionam muito bem. A entropia diz que com o passar do tempo as coisas param de funcionar. Se ainda está funcionando depois de tanto tempo, tem que ter alguma coisa ali que fez o negócio funcionar por todo esse tempo. Deixa eu dar uma ilustração Então não simples. é uma explosão? O Big Bang de acordo com a teoria do Big Bang. Ou algo que seria como uma explosão. Deixa eu tentar ilustrar mais ou menos o que seria essa questão da matéria escura e fria. Imagina que eu chegasse ali, levasse você lá fora e mostrasse meu carro, falasse, Eber, dá uma olhadinha, olha os pneus do meu carro. Já andei 100 mil quilômetros com eles. Você olha e fala, rapaz, 100 mil quilômetros? Tem até aquelas borrachinhas espetadas aqui. Mas como que é possível isso? Aqui tem uma camada de matéria escura e fria em volta do meu pneu que permitiu que eu rodasse tudo isso e ele parecesse novo ainda. Então é uma desculpa. Nós não sabemos se isso daí realmente existe ou não. É por isso que a ciência tem que pesquisar todas as possibilidades. Até nós chegarmos lá. Eu estava, inclusive, vendo um site da NASA há pouco tempo atrás, lendo um pouco de material lá. Na mesma semana saiu uma publicação científica, o pessoal dizendo que haviam descoberto uma área onde haviam realmente muita matéria escura e fria. Logo depois, um outro artigo dizendo que não sabe se existe realmente matéria escura e fria. Então, é uma área aberta à pesquisa. Nós não podemos dizer que é uma desculpa, não existe, está aberta à pesquisa. Vamos ver se ela existe ou não. Mas aí... Então, se eu entendi bem o seu raciocínio, como as contas não fecham para a teoria evolucionista, é preciso dizer que há coisas que a gente não compreende e que explicariam a equação. É isso? Se nós pegarmos, por exemplo, existe algo que nós chamamos de matéria bariônica. Matéria bariônica é aquela que a gente conhece.
São os elementos químicos, as partículas subatômicas, prótons, nêutrons, elétrons, quarks, neutrinos, esse tipo de coisa. Se nós pegarmos isso que existe, que a gente conhece, testa em laboratório, segundo a teoria naturalista, isso é mais ou menos 4% de tudo que tem no universo. Então, cerca de 96% é daquilo que a gente não tem como testar em laboratório e nem sabe se existe. Usando esses 96%, daí talvez você possa chegar nesses 13,8 bilhões de anos. Então esse número pode não ser real. Correto. Qual seria a idade do universo, na sua opinião? É uma área difícil nós dizermos pelo seguinte: para medir algo, você tem que ter certos parâmetros iniciais. Eu posso começar, por exemplo, se o universo fosse extremamente quente no início, vamos supor um valor absurdo, 10 elevado a 19 Kelvin, ou seja, o número 1 com mais 19 zeros depois. Tá? Quanto tempo teria demorado para ele esfriar e chegar aos 3 Kelvins que ele tem hoje? Ou seja, 270 graus abaixo de zero. Dá para fazer uma conta, você faz essa conta, você vai perceber que chega aí quase nos seus 13, 14 bilhões de anos. A pergunta é, e se o universo tivesse começado extremamente frio, quanto tempo teria demorado para ele aquecer só 3 kelvins? Usando as mesmas equações, alguns poucos milhares de anos você chegaria lá. E por que o universo tem que começar extremamente quente? Porque senão ele não evolui. Ah, mas se ele for criado, pronto, ele não precisa evoluir? Correto. Aí entra um problema muito interessante, que são as leis da natureza. A segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia. Essa lei nos diz que, deixando por conta própria, qualquer coisa naturalmente vai do organizado para o desorganizado. Essa roupa que eu estou usando, daqui a 10 anos, ela não vai estar como ela está. Nosso sapato, nosso carro, tudo. É normal, o universo funciona desse jeito, a natureza funciona desse jeito. Pergunta que nós temos é a seguinte: como o universo teria se organizado? Cientificamente, ele não faz isso. Ele se desorganiza. Então, pelo conhecimento que nós temos das leis da natureza, o universo teria que ter começado pronto, completo, complexo, perfeitamente funcional, para que hoje, um certo tempo depois desse tempo de criação, ele ainda fosse funcional. Seria mais ou menos assim: imagina, ninguém sairia daqui hoje e compraria um carro extremamente velho, com a esperança que com o passar do tempo ele iria ficar novo. Isso não faz sentido. Mas por que um universo começaria totalmente desorganizado e com o passar do tempo ele ficaria organizado a tal ponto de produzir vida inteligente como nós temos no nosso planeta? É possível usar o Big Bang ou algo do Big Bang para explicar Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Haja luz. Bum! Poderia ter esse boom ali, mas o Big Bang, como ele é proposto como teoria, é diferente do que a Bíblia nos ensina. É por isso que eu tenho procurado assim incentivar as pessoas a olhar a Bíblia como ela foi escrita. Deixa eu me colocar de uma forma bem simples. Por que por muitos anos, eu fui evolucionista teísta? Tá? Ou seja, eu acreditava que Deus tinha criado o mundo do jeito que a evolução diz. E eu saí desse evolucionismo para o criacionismo por questões científicas, não religiosas. Tá? O que foi interessante para mim, agora como cristão, de novo, olhando todo esse contexto, só para esclarecer, eu já era cristão antes, tá? Antes dessa mudança. Mas o que foi para mim fascinante foi o seguinte: olha a simetria. Gênesis capítulo 1 fala da criação dos céus e da terra. Gênesis capítulo 2 fala da árvore da vida. Apocalipse 21 fala da criação dos novos céus e da nova terra. Apocalipse 22 fala da árvore da vida. Se os dois primeiros não são literais, por que eu deveria crer que os dois últimos serão? Isso é verdade. Percebe? Deus fez essa simetria para que eu entendesse. Se existe esperança que os últimos serão literais, os primeiros também. É que eu pergunto para tantas pessoas que são cristãs, chegam para mim e falam assim: mas por que Deus não poderia ter criado em milhões de anos? Eu falei: não estou dizendo que ele não poderia. Eu estou dizendo que da maneira que ele escreveu não foi assim. Por que a gente vai ficar parado lá esperando a criação de novos céus e nova terra? Deus falou: não, vai demorar uns bilhões de anos ainda. Tá, vocês aguentem mais um pouco, fiquem por aí, dá uma voltinha, voltem daqui a alguns bilhões de anos, a coisa vai estar pronta. Não faz sentido isso.
Professor, o fato de haver vida inteligente pode ser explicado como obra do acaso na cabeça de qualquer pessoa? Essa é uma pergunta, Heber, que se nós olharmos só do ponto de vista biológico, a resposta seria não. Se nós olharmos do ponto de vista da informação, é uma gigantesca afirmação não. Porque os nossos pensamentos não são apenas o resultado de elétrons viajando para lá e para cá, ou átomos batendo, colidindo para lá e para cá. Nós sabemos que não é isso. Porque se esse fosse o caso, tudo que nós estamos falando ou pensando não teria valor nenhum, porque é só colisão de elétrons e tudo mais. Então não faz sentido. Isso que me intriga. Alguém que se dedica a estudar de maneira profunda as coisas que existem, chegar à conclusão de que isso tudo é obra do acaso mais o tempo, é uma teimosia muito grande não querer enxergar a verdade. É que no fundo, se você parar e pensar, toda proposta, seja ela científica, filosófica, no fundo, nós estamos procurando responder o seguinte: o que Deus disse é verdade ou não? Se nós partirmos do princípio que o que Deus disse não é verdade, nós temos que criar a nossa própria cosmovisão. Como as coisas teriam começado? Como que elas chegaram até aqui? Portanto, para o senhor, com tamanho conhecimento e profundidade, acreditar na literalidade da Bíblia é uma resposta inteligente? Totalmente, totalmente. A Bíblia faz afirmações científicas. Todas elas estão corretas. Por exemplo, livro de Jó, capítulo 26, verso 7. Deus estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Duas afirmações científicas. A Terra paira sobre o nada? O planeta Terra? Claro, não tem uma coluna segurando, ou elefantes ou coisas desse jeito. Não. Como alguns povos no passado já imaginaram que havia um elefante em cima de outro elefante, em cima de todos esses elefantes estava o planeta Terra. Não, a Terra flutua. A primeira que é fascinante. Porque a primeira diz assim, que Deus estende o norte sobre o vazio. No nosso norte sideral foi descoberto no finalzinho da década de 90, comecinho dos anos 2000, um espaço vazio de mais de 1 bilhão de anos-luz. Segundo a teoria do Big Bang, não era para existir isso. Mas está lá. Deus estende o norte sobre o vazio. Está lá. Jó? Capítulo 26, verso 7. Infelizmente, doutor, o tempo acabou. A gente vai esperar a sua próxima visita. Todas elas muito surpreendentes, fascinantes e que remetem a nossa glorificação a Deus pelo conhecimento que Ele deu ao irmão e pela maneira muito humilde com que o irmão espalha esse conhecimento para glorificar a Deus e para atestar a veracidade das Escrituras. Que o Senhor o recompense. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue abençoando o teu ministério aqui. Amém.